mais detalhes a respeito do escalonador, na verdade existem 3 tipos de escalonador. O escalonador de curto prazo, o escalonador de longo prazo, o escalonador de médio prazo. O que é o escalonador de curto prazo? É o que vai escolher na memória RAM, né, dentro lá da lista de prontos, qual é o processo que vai para a CPU. Esse é o escalonador de curto prazo. O escalonador de longo prazo é aquele que vai escolher no disco qual processo do disco vai para a memória RAM. E o escalonador de médio prazo faz o contrário, retira processo da memória RAM e leva de volta para o disco. Por que essa dinâmica aqui ela é necessária? Porque um processo para estar em execução, para entrar em execução, ele precisa estar na memória RAM. Então, um escalonador ele não pode ir lá no disco, buscar um processo e levar lá direto para a CPU para poder entrar em execução. Ele não pode fazer isso. Então, por isso existe essa hierarquia que, na verdade, é de 3 escalonadores, tá? Então, o processo para entrar em execução, ele precisa estar na memória RAM, não no disco, ok? Para que ele venha para cá, o escalonador de longo prazo, seleciona ele do disco, traz a memória RAM, aí sim ele pode ser escalonado pelo escalonador de curto prazo e ser levado para dentro dos registradores da CPU para que as contas, os cálculos sejam feitos. Quando ele terminar de processar aquela determinada quantidade de tarefas que ele pôde fazer dentro do tempo, da fatia de tempo que foi determinada para ele, ele sai daqui da CPU e volta para a memória RAM, tá? E aí, uma vez que essa memória RAM está cheia e você está querendo executar mais processos do que cabem aqui na memória, então, o que o escalonador de médio prazo faz? Retira o processo da memória e leva para o disco de volta, para que um outro processo que está no disco venha para a memória e possa ser escalonado para a CPU, possa ser executado também, tá? Então, por causa do escalonador de médio prazo, nós temos a sensação de que a memória RAM, na verdade, ela é maior, porque ele vai utilizar uma parte aqui do disco também para auxiliar a memória RAM, que é o que a gente conhece como memória virtual e vamos falar em aulas posteriores, ok? Então, ainda sobre o gerenciamento de processos, para que não se perca todo o trabalho que é feito de um processo durante a execução dele na CPU, já que ele sai, vai revezar com outros processos, depois volta na CPU, ele tem que continuar do ponto que ele parou, certo? Senão ele vai ter que reiniciar toda vez que ele voltar para a CPU. Então, ele pode nunca terminar de executar o trabalho dele. Acontece aqui uma técnica, né, que é chamada troca de contexto. É uma técnica utilizada para que o processo que estava em execução não perca os dados que ele estava trabalhando até então e possa revezar com outros processos e quando ele for escalonado novamente, ele vai voltar a executar a partir do ponto que ele parou, né? Então, isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, ter sistemas multiprogramados. Então, acontece como? Vamos considerar que essa aqui é a linha do tempo de execução do processo A e a linha do tempo de execução do processo B. Então, aqui o processo A estava em execução, nesse momento ele foi interrompido pelo escalonador. O que acontece, então? Ele vai, salvo o contexto na sua PCB, lembra? No bloco de controle do processo, ele salva o contexto que ele estava trabalhando na sua PCB, o sistema operacional restaura o contexto da PCB do processo B lá dentro do processador, e aí o processo B vai poder executar aqui. O processo B executa, aqui nesse momento ele é interrompido, o que acontece? De novo, ele salva o contexto dele na PCB dele, o sistema operacional vai lá e carrega, restaura o contexto da PCB do processo A de novo, e aqui o processo A pode continuar executando do ponto que ele tinha parado aqui, tá? Então, durante esse momento que ele não estava em execução, ele estava aguardando, onde? Na memória, na lista de prontos na memória, né? Ele estava aqui no estado pronto da memória, porque ele estava lá só aguardando para ser escalonado novamente, né? Então, aqui ele foi escalonado novamente e pôde continuar o seu trabalho.
Tá? Então, essa troca de contexto ela é bastante interessante para permitir a multiprogramação. No entanto, se você coloca uma fatia de tempo muito pequena para cada um dos processos executar, muitas trocas de contexto vão acontecer, concorda? Se você coloca uma fatia de tempo grande para cada processo, um único processo ele pode monopolizar bastante o processador e não permitir que outros executem também. Né? Então, há de se fazer um balanço aí em qual que é, então, a fatia de tempo ideal para que não haja muitas trocas de contexto, mas que também um processo não consuma tempo demais no processador. Tá?